E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos para mais uma aula de matemática básica. Eu sou o professor Fernando e este é o canal Manual da Matemática. Na aula de hoje aprenderemos algo muito importante no estudo das matrizes, que é o cálculo da matriz inversa, tá bom? Então vem comigo que a gente vai aprender tudo sobre matriz inversa agora. Então para começar, já deixa seu like aí. Se você ainda não é inscrito, vai lá, clica no botão de inscrever-se também, que isso me ajuda muito, tá bom? Então vamos lá. Temos aqui um enunciado que diz o seguinte: dada uma matriz M, tá? Então pensa numa matriz M aí. A sua inversa ela é chamada de M na menos 1. Então esse menos 1 aí, digamos no expoente, é que define que ela é a inversa da matriz M, tá? Ah, professor, eu quero chamar minha matriz não de M, eu quero chamar ela de A, não tem problema, tá? Dado uma matriz a inversa de A é a A na menos 1, tá? Então assim por diante, conforme o nome da matriz, a gente só vai colocar um menos 1 no expoente para dizer que ela é a inversa, tá? E aí ambas de ordem n por n, ou seja, tem a mesma quantidade de linhas e colunas, tá? Então ela é uma matriz quadrada, perfeito? Nesse caso, vale a seguinte regra aqui, ó, que está na nuvem abaixo. A matriz M vezes a sua inversa, ela é igual à matriz identidade com a mesma ordem das matrizes M e N, tá? Então as duas matrizes aqui, elas são matrizes quadradas, né? As duas elas são n por n, n por n. E a matriz identidade, que vai ser a resposta da multiplicação das duas aqui, também é uma matriz n por n, beleza? Uma matriz identidade n por n. Então é essa regra que nos norteia, que nos ajuda a encontrar a matriz inversa aqui, ó. Por quê? Porque a M, o enunciado do exercício que a gente estiver fazendo, vai nos dar. A identidade, todo mundo sabe como que ela é. Ela é sempre uma matriz assim que tem na diagonal principal números uns, né? E o resto aqui é tudo zero, aqui ó. Nessa parte é tudo zero, ok? Então basta descobrirmos quem é essa inversa sempre. E é esse o nosso objetivo da nossa aula de hoje. Aprender a como descobrir a matriz inversa, tá? Eu vou trazer um problema aqui para nós em seguida que vai deixar mais fácil essa compreensão. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte também, ó. Assim como vale a multiplicação de M vezes a sua inversa, isso dá a identidade, o contrário aqui, se a gente fizer a inversa vezes M, também dá a identidade, tá bom? Também resulta na identidade. Ou seja, eu posso trocar de posição aqui os dois, e isso não altera nada, vale também. Por que eu falo isso? Porque nas matrizes nem sempre funciona isso, né? A comutatividade dos elementos no produto nem sempre resulta na mesma coisa, quando a gente está fazendo a multiplicação. Tá? O contrário dos nossos números reais, por exemplo, quando a gente multiplica 2 vezes 3, dá 6. E se eu multiplicar 3 vezes 2, também dá 6, né? Então, nas matrizes isso nem sempre é verdade. Porém, aqui quando a gente está falando de matriz inversa, sempre é verdade. A gente pode multiplicar aqui, comutar as duas, né? Comutando as duas, a gente obtém a mesma resposta sempre, que é a identidade. Agora, então, vamos para o nosso exemplo, tá? Para não se alongar muito. Bom, então aqui temos o exemplo, né, onde temos a matriz M aqui abaixo, né? Essa matriz M aqui, ela é composta aí por duas linhas e duas colunas. E aqui dentro temos os nossos números, né, os nossos elementos, né? E quando a gente multiplica essa matriz M por uma outra matriz aqui que a gente não sabe quem que é esses numerozinhos aqui, ó, essa M na menos 1, né, a inversa da M, a gente obtém então a matriz aqui identidade de ordem 2, né? Também com duas linhas e duas colunas. A questão é, quais são esses números que estão aqui, né? Coloquei risquinhos aqui porque a gente não sabe quais eles são. Esse é o nosso objetivo, encontrar esses números, tá? Encontrar os números que quando a gente multiplica as duas matrizes, resultam nesses números que estão aqui dentro. Não é tão fácil como parece.
Esse primeiro exemplo eu já vou trazer aqui para nós quais são esses números. E aí no próximo exercício que eu vou trazer a seguir, a gente vai então aprender a como encontrar esses números. Então esses daqui são os números aí da nossa m na menos 1, né? Da nossa inversa da m, tá? Esses daqui. O que acontece? Quando multiplicamos as linhas pelas colunas, vamos obtendo aqui os números, ó. Multiplicando essa primeira linha por essa coluna aqui, pela primeira coluna da m da inversa, o que a gente obtém, ó? 0 vezes 0 dá 0. 4 vezes 1 quarto dá 1. Então 0 mais 1 dá esse número 1 aqui. Agora, quando a gente multiplica a primeira linha com a segunda coluna, o que a gente obtém? Obtém esse número aqui, ó. Vamos ver se é verdade? 0 vezes menos 1 meio, né? Dá 0. E 4 vezes 0 dá 0. 0 mais 0 dá o 0 que está aqui, ok? Então, por enquanto, está fechando. Então, ó, multiplicando essa linha por essa coluna, temos o quê? Ó? Menos 2 vezes 0 dá 0. 0 vezes 1 quarto dá 0 também. Então, 0 mais 0 dá o 0 que está aqui. Então, quando multiplicamos essa linha e essa coluna, né? Menos 2 vezes menos 1 meio, menos com menos dá mais, 2 vezes meio dá 1. E 0 vezes 0 dá 0. 1 mais 0 dá 1, que é esse número que está aqui. Então percebam que realmente é verdade. Quando multiplicamos essas duas matrizes, resulta nessa matriz identidade aqui. Porém, eu já trouxe aqui para vocês, então, os números aqui da nossa inversa, né? E não é tão fácil de achar esses números. Agora, no exercício que eu vou trazer, a gente vai aprender a como achar esses números aqui. Como achar essa matriz inversa aqui, tá? Então vamos lá. Bom, aqui o exercício ele diz o seguinte: determine a na menos 1, né? Porque é a matriz inversa de quem? Da matriz A, tá? Então eu já montei aqui a nossa regra, né? Porque a primeira coisa que eu trouxe para vocês era que a matriz A vezes a sua inversa resulta na sua identidade de mesma ordem, tá? Então eu já trouxe aqui a identidade 2 por 2, né? Vocês podem ver aí. A nossa matriz original A, ela é dada. E aí a partir disso a gente encontra então a inversa aqui. Como eu não sei quem é cada um dos números que está aqui, ó, o que eu faço? Eu chamo eles de A, de B, C e D. Então a gente vai determinar quem é o A, o B, o C e o D, e aí sim a gente encontrou então a inversa. Então a primeira coisa que a gente faz aqui é a multiplicação entre essas duas matrizes aqui. A gente vai multiplicar e já vai dando uma simplificada no nosso problema. Depois, como tem uma igualdade aqui, a gente compara os dois lados da nossa equação, beleza? Essa vai ser a ideia. Tá. Primeira coisa, dá para multiplicar, né? Porque vocês sabem que não é toda a matriz que pode ser, mas não são todas as matrizes que dá para fazer a multiplicação. Então, qual é a ordem dessa matriz? Ela é uma 2 por 2 e a ordem dessa é uma 2 por 2. Como os números de dentro aqui são o mesmo número, pode fazer a multiplicação, né? E o resultado é os números que estão aqui para o lado de fora. Então o resultado vai ser uma 2 por 2, tá? Então, vamos montar aqui uma espécie de matriz resultado. Vamos colocá-la aqui assim, ó, tá? Então aqui vamos ter uma matriz que é o resultado aí desse produto acima. Ela é uma 2 por 2, né? Então ela vai ter essa forma aí. Fazendo então a multiplicação, depois a gente obtém aí que ela é igual à matriz que já está acima ali, né? Que é a matriz identidade, né? Então a gente tem isso, tá? A questão é, vamos começar a determinar quem é que vai aqui nesse espaço aqui, tá? Então, esse elemento aí, né? Ele é o resultado da multiplicação da primeira linha com a primeira coluna aqui da nossa matriz, né? Então, a gente vai pegar e vai substituir ali. Ó, então, 2 vezes o A vai dar 2A. Vou colocar aqui. Mais, agora a gente vai o segundo da primeira linha e o segundo da primeira coluna, né? Então, 1 vezes C dá 1C. Eu coloco aqui. Show! Agora, então, a gente já fez aí a primeira linha com a primeira coluna.
A gente vai fazer agora a primeira linha com a segunda coluna e vai dar esse resultado aqui, tá bom? Quem está com dúvida aí nessa parte da multiplicação de matrizes, vou deixar no card aqui em cima um videozinho que eu explico aí como fazer a multiplicação de matrizes. Se você não assistiu, vai lá e confere que vai ser complementar a essa aula aqui. Tá feito? Então, multiplicando aí com a segunda coluna, né? O que a gente vai obter, né? Vamos multiplicar assim, ó, 2 vezes o B, então colocar aqui, ó, 2B, mais, agora a gente multiplica o segundo da primeira linha com o segundo da segunda coluna, né? Então, 1 vezes D, que dá um Dzinho. Show! Agora que a gente já fez todas as colunas aqui, a gente parte então para a segunda linha e vai preenchendo aqui embaixo, ó. Essa é a técnica de multiplicar matrizes, né? Eu vou apagar aqui assim, ó, e vamos continuar. Então, fazendo então essa multiplicação com a segunda linha agora, vai ficar como, ó? 5 vezes o A dá 5A, mais, agora, 3 vezes o C dá 3C. Show de bola. Vamos para então a segunda coluna agora. Iremos multiplicar esta linha com a segunda coluna. Então, 5 vezes o B dá 5B. Então, 5B mais 3 vezes o D, que dá 3D, né? O que deve ser feito agora é uma comparação entre essas duas matrizes. Por quê? Porque a gente está dizendo aqui, ó, que existe uma igualdade, que elas são iguais. Então, se elas são iguais, né, e aqui temos o número 1, significa que tudo isso daqui, ó, é 1, né? Tudo isso que está aqui é a mesma coisa que o número 1. Então, se aqui tem um 0, significa que aqui, isso daqui também é 0. É igual a 0, né? Se esse elemento aqui é 0, significa que isso daqui também é 0. Se aqui é 1, significa que aqui é 1. Entenderam como é que é? Então, a partir disso, a gente pode criar um sistema de equações. Tá? Então, sistema de equação do primeiro grau. Então, montando aqui o nosso primeiro sistema, ele vai ficar assim, ó. 2A mais C é igual a 1, tá? Porque eu peguei aqui, ó. Eu igualei esses dois elementos aqui. E também temos aí que 5A mais 3C é igual a 0, tá? Igualei esses dois aqui. Outro sistema, então, que surge a partir disso é esse daqui, ó. 2B mais 1Dzinho é igual a 0, né? Relacionei esses daqui. E também temos aí que 5B mais 3D é igual a 1, tá? Então, eu igualei esses dois aqui. A partir, então, desses dois sistemas aqui, conseguiremos descobrir aqui no primeiro sistema o A e o C, e no de baixo aqui o valor do B e do D. E aí, tendo o A, o C, o B e o D, a gente encontra, então, esses elementos, né? Que é exatamente a nossa matriz inversa. Entenderam a ideia? Então, agora, nesse momento, vamos encontrar, então, quem que é o A e o C. Vamos lá? Certo, então agora vamos resolver esse sistema de equações do primeiro grau e encontrar, então, o valor do A e do C, ok? Se vocês têm dificuldade em resolver sistemas de equações do primeiro grau, vou deixar num card aqui em cima uma aula bem legal que eu fiz explicando como resolver, né? Quais métodos existem para resolver esse tipo de sistema aqui. Nesse caso, o que eu vou fazer? Para resolver esse sistema, eu vou optar por resolver pelo método da adição, tá? Então, vou explicar para vocês aqui como que é feito, tá? Para quem nunca viu. Para fazer o método da adição, o que a gente tem que fazer? Devemos somar aqui as nossas duas equações, a fim de eliminar uma das variáveis, né? Uma das incógnitas, ou eliminar o A ou o C aqui. Para mim eliminar, por exemplo, o valor do C, o que eu preciso? Eu precisaria, se aqui tem 3C positivo, eu precisaria que aqui tivesse menos 3C, né? Que aí quando eu somo dá zero. Então a gente vai fazer isso. Vamos multiplicar a equação de cima aqui, ó, vou colocar 1 vezes, né? Vamos multiplicá-la toda pelo número menos 3. Porque aí sim vai aparecer aqui um menos 3C, ó.
Tá, então vamos fazer isso. Vou escrever aqui abaixo o nosso resultado, ó. Menos 3 vezes 2A é igual a menos 6A. Também, menos 3 vezes mais C é igual a menos 3C. E por último aí, menos 3 vezes 1 dá menos 3. A parte de baixo, a equação de baixo, a gente não multiplicou por nada, então ela vai continuar do jeitinho que ela tá. Vai ficar 5A mais 3C igual a 0. Perfeito. Agora a técnica para resolver é o seguinte, a gente vai fazer uma adição aqui das duas equações, tá? Então, fazendo essa adição, temos o quê? Menos 6A mais o 5A, vou ficar ainda negativo, né? Vou ficar com menos 1Azinho. Tá? Aqui vai ficar menos 1A. Nesse caso aqui, menos 3C com mais 3C vai morrer, né? Vai dar 0. Que eles vão se aniquilar aqui. Então aqui, ó, eles se cortaram, beleza? Então temos que isso aí é igual, né? Igual aqui a soma desses dois números, menos 3 mais 0, que é igual a menos 3. Nesse momento já quase encontramos o valor de A. O que a gente precisa para ter de fato A? Precisamos isolá-lo aqui, né? Então tá vendo que esse menos 1 está multiplicando o valor de A? Ele vai passar para o outro lado com a operação inversa, que é dividir. Vai ficar A igual a menos 3, que já está lá, dividido por menos 1. Então o nosso A, ele tem valor igual a, ó, menos com menos dá mais, né? Então mais 3 dividido por 1, 3. Então o nosso A, ele tem valor igual a 3. Show? Já descobrimos o valor do A aqui, que é o primeiro elemento. Ainda falta encontrar os outros 3 aqui, tá bom? Mas já vamos conseguir encontrar o valor do C. Por quê? Porque nós temos já o valor do nosso Azinho aqui, ó, que é 3. Então, para achar o C agora é fácil. Pegamos aí, por exemplo, essa equação de baixo, né? Tanto faz qual das duas aí. E aí escrevemos ela do jeitinho que ela tá. 5A mais 3C igual a 0. Perfeito. Agora, como já sabemos o valor do A, vamos pegar e substituir aqui no nosso valorzinho do A, ó. Vamos tirar o A daqui e colocar o número dele, que é 3, né? Então vai ficar 5 vezes 3, né? Sempre entre uma letra e um número, sempre tem uma multiplicação, tá? Então por isso que eu coloquei um vezes aqui. 5 vezes 3 mais 3C. Isso é igual a 0. Bom, então o que temos aqui? 5 vezes 3 é 15, mais 3C igual a 0. Vou pegar esse 15 e vou passar aqui junto com o 0 do outro lado. Para quê? A fim de isolar o nosso C, né, em um dos lados da equação. Então vai ficar 3C igual a 0 menos o 15. Show! Agora o que a gente vai fazer? O C aqui ele vai ser igual a 0 menos 15, quanto que é? 15, negativo, né? Então vai ficar menos 15. E esse 3 que estava multiplicando passa aqui embaixo do menos 15, dividindo. Então temos que o nosso C ele é igual a menos, né, com mais dá menos. 15 dividido por 3 é igual a 5. Então temos que o nosso C ele é igual a menos 5. Perfeito? Então a gente já tem aí duas respostas da nossa matriz inversa. Temos que aqui é 3 e que aqui é menos 5. Show? Vamos para o próximo sistema e vamos encontrar então o valor do B e do D. Certo, então vamos resolver esse sistema aqui usando a mesma ideia, usando a adição, né? Então aqui o que a gente poderia fazer para eliminar uma das letras? Aqui temos 3D, né? Então o que a gente poderia fazer? Fazer com que aparecesse aqui em cima um menos 3D, né? Porque aí os dois, quando a gente faz a soma, se anulam. Então, para aparecer aí um menos 3D, teríamos que multiplicar essa linha de cima por menos 3, né? Fazendo essa multiplicação, obteremos o sistema aqui abaixo, ó. Então, menos 3 vezes 2B dá menos 6B. Aí, quando multiplicamos menos 3 com mais D, vai ficar menos 3D. Igual
Menos 3 vezes 0 vai dar 0. Perfeito. A segunda linha a gente mantém igualzinha, porque não foi multiplicado por nada, né? Então vai ficar 5b mais 3d igual a 1. Show! Agora o passo, então, é fazer aí a soma dessas duas equações do primeiro grau. Então, fazendo a soma, o que a gente obtém? Menos 6b mais 5b, né, continuará negativo, então, menos 1b. Menos 1b. E aqui, esses dois, eles se anulam, né? Mais 3d menos 3d se anulou. Então, vai ser igual a 0 mais 1. 0 mais 1 é igual a 1. Perfeito, já quase encontramos o valor do b. O que falta? Falta aqui isolar o b de fato, né? Então fica assim, b igual 1 dividido por menos 1, né? Porque aqui, ó, o menos 1 ele está multiplicando o b, então ele passa com a operação inversa, que é a divisão. E aí, então, o resultado fica menos 1, né? Essa é a resposta do b, né? Que aqui deu mais com menos dá menos, né? Show. Achado o b, então, aqui falta pouca coisa, né? A gente já tem aqui o a, que era 3, temos já o c, que era menos 5, achamos o b aqui, que é menos 1, falta só o d aqui, que a gente não sabe ainda. Então, por exemplo, aqui podemos pegar essa segunda equação, né? Escreve ela aqui igualzinho, 3d igual a 1. E devemos fazer o seguinte: como sabemos o valor do b, que é menos 1, vamos vir aqui na nossa equação e substituir. Tirar o b e colocar menos 1. Vai ficar 5 vezes menos 1, né? Isso vai ser igual a mais 3d, que é igual a 1. Então, fazendo a multiplicação aqui, 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. Mais 3d, que é igual a 1. Vamos agora pegar esse menos 5 e passar aqui junto com o 1, né? Então, se ele está negativo, ele vai ficar positivo do outro lado. Vai ficar 3d igual a 1 mais o 5. Então, 3d é igual a 6. E d, então, vai ser 6 dividido por 3. O d é igual a 2. Desta forma, encontramos aí os 4 dados que precisávamos, né? O a, o b, o c e o d. E, então, a nossa matriz inversa, ela fica desse jeito aqui. Substituindo, né? Aqui tinha o azinho, aqui o b, o c e o d. Então, eu peguei os 4 valores que a gente achou e coloquei aqui nos seus respectivos lugares. E aí, se a gente quiser tirar a prova real, né? Ver se realmente é essa aqui a inversa, é só fazer o teste, ó. Então, multiplicando a primeira linha com a primeira coluna, tem que dar esse número aqui, 1, tá? Vamos fazer o teste? Então, 2 vezes 3 dá 6. 6, né? 1 vezes menos 5 dá menos 5. 6 menos 5 dá 1. Perfeito, fechou. Agora vamos pegar essa daqui com menos 1, então vai ficar menos 2. E 1 vezes 2 dá mais 2. Menos 2 com mais 2 é igual a 0. Fechou. Vamos para a segunda linha aqui, ó. 5 vezes 3 dá 15. 15 positivo, mais 15. 3 vezes menos 5 dá menos 15. Mais 15 com menos 15, 0. Fechou. E a última operação aqui, ó, 5 vezes menos 1 dá menos 5. E 3 vezes 2 dá 6. Menos 5 mais 6, 1. Vejam que fechou? Então a gente conseguiu achar aí a inversa que procurávamos, né? Então a nossa A na menos 1 é essa matriz abaixo aqui. Perfeito? Ficou claro? Espero que vocês tenham entendido como achar a matriz inversa. Claro que em alguns casos pode ficar extremamente complexo, né? Se a gente tiver aí matrizes 3x3, 4x4, vai aumentando a dificuldade. Conforme aumenta a ordem das matrizes, aumenta a dificuldade, porque daí a gente tem mais termos para encontrar. Aqui era uma 2x2, então a gente tinha 4 dados para encontrar. Se pegar uma 3x3, vai ter 9 dados. Se pegar uma 4x4, vai ter 16 dados.
Então percebo que quanto maior é a matriz, mais difícil de achar, né? Porque tem os sistemas ficam maiores, tudo mais, né? Temos programas, sites que fazem esses cálculos da matriz inversa, tá? Então quando são cálculos maiores, você não precisa ficar fazendo à mão, você vai lá, joga no site, ele vai te dar lá exatamente qual é a matriz inversa de uma matriz que você fornecer para ele, tá? Mas o que eu queria trazer para vocês aqui era o que está por trás do software lá, o que está por trás, quais cálculos, né? Trazer para vocês a ideia do que é a matriz inversa, né? Como que acha ela. E aí, a partir do momento que vocês entenderam isso, vocês podem usar lá programas que facilitem, que calculem para vocês, né? De maneira mais rápida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi um prazer tê-los aqui comigo até agora. Vou pedir para vocês também que se vocês ainda não forem inscritos, desçam aí embaixo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, que aí quando eu postar novas aulas, vocês vão estar recebendo mais aulas como essa, tá bom? E se gostaram, deixem um like, compartilhe com os amigos. Desejo a todos bons estudos e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.